para falar de umas dicas de livro e de filme. A gente queria ouvir de vocês, se vocês têm Não, algum mas filme. antes de falar do primeiro patrocinador. Ah, sim. O livro. Claro, falar. Antes de indicar o livro. Porque elas leram, né, falar pessoal? do livro, por favor. Então, empreste, ajuda eu aí, gosto pessoal, a divulgação. Sim, esse aqui Aí já é começaram o a que- vender, tá começando a vender aí. É um outro agradecimento que a gente quer fazer, porque a gente Tá está vendendo começando. o livro do Mar, né? O livro de contos Para Que Eu Viaje Sem Rumo, que as mães já leram, eu já li, as nossas filhas já leram, né? Todo mundo aqui Acho que compartilhando. meu obrigado, tô brincando. Mar. Todo mundo compartilhando da leitura, que esse é o nosso primeiro patrocínio, vocês sabem, nosso patrocinador, na verdade, e que a gente pede para vocês continuarem visitando lá a Amazon, né? Tem o QR Code dele, eu acho. Tem sim. Né? Para você ir lá na Amazon e fazer essa leitura boa, se você for fazer uma viagem, daqui a pouco tá chegando julho, o pessoal vai viajar, ou mesmo um final de semana, leva para Que Eu Viaje Sem Rumo, porque é uma delícia, são histórias curtinhas, de personagens que revisitam outras histórias, que isso eu já falei várias vezes, que é o que me encantou no livro e que eu indico para todo mundo, certo? Então lá, Amazon Para Que Eu Viaje Sem Rumo. Vocês lembram alguma história do livro que vocês conseguem... Então, o que me marcou bastante foi a história do vô Ludovico. Sim, o nome Então, é Ludovico também, né? O nome também é Ludovico, então, assim, me marcou bastante, porque é uma história verídica, né? Sim. Então, isso aí que me marcou. Uhum. E para mim é a mesma coisa, né? Porque eu vivi aquela história juntamente, né? Então eu já comentei da história futurista, né? Da contagem regressiva. Sim. Nome do conto, contagem regressiva. Sim. Aliás, já faz tempo que eu li, eu vou ler de novo. Então, eu também. Faz um certo tempo. Foi lançado em 2021, né? Então. Mas são histórias muito interessantes. Tem uma personagem, eu não vou lembrar o nome dela, amor. Qual? Aquela. De qual conto? Aquela que cuida. Qual conto? Do Contagem Regressiva? Não. Carmela. Dona Carmela. Carmela, né? Porque tem uns nomes italianos Dona aí, né, Carmela. pessoal, no livro aqui. Então ela tem Cuida do Você acaba ex-marido. descobrindo, né, depois algumas Cuida coisas do sobre ex-marido. ela, muito interessantes. É uma delícia. Vai ler porque são histórias curtinhas que você vai curtir muito e rapidinho você devora o livro. Para Que Eu Viaje Sem Rumo. Agora vamos falar de outros livros aí, de filmes. Sim. Então vamos fazer a rodada aqui. Vó Leni, me dá uma dica de livro, de filme que a senhora viu. Faz leu. tempo que eu não leio, porque meu tempo tá meio curto. Sim. E eu também estou sem paciência para ler, sabe? Mas eu li A Cabana, foi um livro que mexeu muito comigo, né? Pelo fato dele se aproximar de Deus, né? E da Santíssima Trindade, então mexeu muito comigo. Mas já faz algum tempo também que eu li. Você não chegou a ver o filme, né? Não, o filme eu não Você assisti. precisa ver o filme. É muito lindo. Eu vou Você pegar. descobre umas coisas assim. Será que tá? Vamos ver onde que ele tá. A gente coloca no link. A Cabana, bom. filme. É a segunda vez que esse livro está sendo citado. A Renata também citou É esse muito livro. porque lindo, ele é muito maravilhoso. bonito Eu não li o mesmo. livro, eu vi o li o filme. livro e vi o Eu filme. não Sim. li o livro, eu vi o filme. Eu li o livro só, mas é muito bonito. E filme, tem algum? Então, filme, por acaso, tava virando lá nos canais para ver o que eu ia assistir. Aí no SBT tava começando um filme e o título chamou minha atenção. Uma Família a Dois. Então é um filme gostosinho de assistir, ele é alegre, você, né, ele te prende e mexeu muito comigo. Eu como é que fala? Se emociona. Recomendo. Recomendo. Como é o nome? Uma Família a Dois. É a história de um pai solo E uma filha ou um filho? e uma filha que se chama Glória. É muito lindo. Tá, não dá spoiler não. Não, Beleza, não obrigada. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Gostou, mãe? Bom, Não bom. é bom? O final dele é muito... Ai, pessoal. Eu fiquei sabendo ontem, não assisti, mas quero assistir com você. Minha aluna me indicou Qual ontem. filme? Fratura. Não vi, não conheço. Nossa, ela falou que os últimos 5 minutos do filme são surpreendentes. É? Vou assistir pra depois falar dele. E a senhora, vó? Então, eu não tenho muita paciência para assistir filme, assim.
eu pego no sono na metade. Ele precisa ser Mas muito... tem que ficar no sofá, né? Não sai do sofá. Ele tem Não que dorme ser no quarto, muito... mas fica no sofá. Ele tem que me prender muito para mim não pegar no sono. Exatamente. Então, o que acontece? Eu gosto desses seriados, né? Então, eu sou fanática pelo Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD. Então, é a sequência. Eu gosto de de Chicago. polícia, de hospital e E bombeiro. Bombeiro. É. Que Então, legal. são histórias que, às vezes, os 3 estão trabalhando juntos. É É legal, muito gostoso, é legal. eu gosto. Então, toda segunda-feira eu sou... Passa na segunda esse filme. É. E qual canal, mãe? Ai, Sony, não Marcelo. sabe? Não. É na net, qual que é? A gente vê depois, a gente coloca. É aqui. no 630. Eu não Tá sei. bom. Deve ser isso aí. Não sei se é... E livro? Então, eu devoro tudo que vem pela frente. E muito rápido. Muito mais rápido que eu. E o ano passado, acho que foi o ano passado, eu peguei a saga Harry Potter da minha neta lá e comecei a ler e adorei. Achei que ia ser muito chegou a ver chato. algum filme do Harry Potter também? Todos. E aí, você achou que é bem fiel, assim? Sim, o sim. livro, o filme? Legal. É bem gostoso, é bem interessante, né? Aquelas... Aquelas magias todas, Isso. né? As escolas. E eu achei, quando eu comecei a ler, eu falei, eu acho que eu não vou gostar, porque ele deve ser igual Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu não tenho paciência para ler, não. Mas eu fui pegando gostinho, li todos. Todos em 2 meses eu li a saga toda. Então, assim, hoje nós falamos muito da Itália e tal. Esse é um livro que eu ganhei da Luciana no meu aniversário em 2017. E li esse livro nesse ano, 2017, O Papa e o Mussolini, de David Kertzer. É um livro premiado pelo Prêmio Pulitzer de biografia. Ele conta, na verdade, eu sou fruto dessa história aqui, né? Porque conta a história da relação do Mussolini com o Papa Pio XI, né? E a formação do Vaticano, a relação entre governo e ditadura, como o Mussolini se instalou apoiado pela Igreja Católica, né? Um traço ruim, uma história ruim da Igreja, né? Triste. Mas é uma história, não é uma ficção, é uma biografia, uma história verídica, baseada com referências e tudo. Então eu aprendi um pouco mais sobre a história da Itália, muito bem escrito, muito bem organizado, né? E assim, né? Eu sou filho da guerra, né? Eu sou filho da guerra. Se não existisse essa história, não existiria, né? Então eu adoro entender a Segunda Guerra Mundial, obviamente que é uma tragédia, mas me fascina estudar a Segunda Guerra Mundial porque, quer queira que não, eu sou meio resultado dela, né? Assim, muitas pessoas são, né? A né? maioria. Eu estava conversando essa semana Muitas pessoas sobre são. isso com um aluno, né? Dizendo da questão da nossa descendência no país, né? Que a grande maioria é descendente de Europa, de África. Aqui no Sudeste, né? né? Aqui em São Paulo, então, no Sul. Mas no próprio Nordeste, né, Má? Tem os Tem descendentes também, mas... afro, né? Sim. Tudo mais. Então a gente estava conversando isso porque ele estava questionando por que o brasileiro não valoriza o que tem. Eu falei, ele não se identifica como parte, né? Como ele sendo brasileiro de origem mesmo, né? A gente estava discutindo sobre isso, a questão da descendência. E para dica de série, eu terminei essa semana, né? Uma série muito boa, espetacular. Eu nem sabia que ela foi premiada. Tá na Star Plus. É The Bear, né? O Urso, que acontece em Chicago, que é uma história de um cozinheiro, um rapaz a história é ficção, é uma história de um cozinheiro renomado com poucos anos de idade, e ele trabalhava em um restaurante extremamente conceituado em Nova York, e o irmão dele se suicida e dá de herança para ele um restaurante falido em Chicago. E ele assume esse restaurante no sentido de resgatar o irmão. Essa foi a minha interpretação.
E o caos que chama O Urso, né, a série, é muito feroz, é muito agressiva a forma como as pessoas trabalham aí em equipe, eles totalmente caótico, totalmente desorganizado, barulhento, te irrita, mas ao mesmo tempo você não quer parar, assim, nossa, mas como o cara consegue mandar tudo pro espaço? E ele vai, e ele é caótico também, e é muito, muito, muito boa. E a trilha sonora dessa série também é espetacular. Adorei. Legal. Bom, a minha indicação hoje, haja vista, né, a passagem da Rita Lee. Quero ler. Esse livro é lindo, né, que é uma autobiografia da Rita Lee. Você já leu? Já li. Você passa pra mim. Ela escreveu. Quando vai. ela se aposentou, ela resolveu, né, começar... Todo mundo ficou triste. Ela falou, não, agora eu quero descansar. Mas descansar do palco, né? Porque aí ela sentou para escrever, escreveu mesmo, contou toda a história dela, desde a infância, onde morou, paulistana, Nossa, da gema mesmo. Amava o nosso estado, a nossa cidade, corintiana. Opa, né? de coração. Mas é muito bonito esse livro. E assim, eu me lembro que o que mexeu comigo, assim, porque é curioso, né? Você lê sobre a história da pessoa, as loucuras que ela fez e tudo mais. Só que como foi difícil para ela envelhecer. Isso mexeu um pouco comigo, né? De aceitar que a mente dela mudou, que o corpo dela mudou, que as necessidades dela eram outras e que a Rita Lee, ela já enxergava, ela não estava doente ainda, mas ela já enxergava um fim, sabe? Então isso aí, a hora que você lê, me deu uma melancolia naquele momento. Eu me lembro que eu acho que eu até comentei isso com você. Então eu escolhi esse livro até para homenageá-la, né? Gostava dela, das músicas e tudo mais. Também. Um livro muito bom. Legal. Passa ele pra mim. E filme? Filme sério, você vai falar alguma coisa ou não? Eu vou falar de uma série que tem tudo a ver com o amanhã, tem tudo a ver com o Dia das Mães, que se chama Supermães, que tá na Netflix. E que eu já tô assistindo já faz um tempo, tô na 7ª temporada, então é uma série. Nossa. Eu não sabia que iam ter tantas temporadas, mas agora essa semana eu descobri que tem a nova, a 7ª. E já comecei a assistir louca, assim. É uma delícia, a história a princípio de 4 amigas, muito diferentes. E cada uma é mãe à sua moda, né? Porque mãe é mãe, mas cada uma ama do seu jeito, cada uma faz do seu jeito. E no final dá tudo certo, né? Então, uma série que eu recomendo, que é bem gostosa de assistir. Netflix. Legal.